nossa escola dominical. Quem puder se colocar em pé para a gente orar. Pastor, dá um grito na Nicole aí para mim, que ela só estava tomando café. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós louvamos, Senhor, o Teu nome, nós engrandecemos o Senhor, porque só o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Obrigada, Senhor, por mais um dia, obrigada por estarmos na Tua casa, Senhor, para render louvor ao Senhor e para estudar a Tua palavra e estar em comunhão com os irmãos, Pai. Obrigada pelo Teu amor, pelo Teu cuidado conosco nesta semana, porque o Senhor tem estado conosco sempre, nós te louvamos, Deus. Continua conosco, Pai. Precisamos da Tua presença. Que tudo que fizermos aqui, Senhor, seja para a Tua honra e a Tua glória. Continua conosco, senta-te ao nosso lado, Deus, e ensina-nos, Pai querido, a Tua vontade. Agradecemos e louvamos o Teu nome, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar? Eu escolhi o livro 283 da Nova Família, que não sei se o pessoal conhece, né? É que ele tem a ver com o que eu vou falar. Qual? 283. Eu não sei qual que é. Leve, sabe o que é? Qual que é esse? Esse aqui. Já está ligado lá, já. Esse aqui. E aí? Para ser santo, tenho paz de tomar, com grande mestre, seu livro estudar, assim sem amá-lo, aos fiéis a ler. Em tudo e por tudo
Para ser forte tem que buscar tempo. E para ser útil, tempo há de guardar. Então eu tenho lutado com o tempo nos últimos dias. Porque eu estou fazendo um trabalho que eu preciso bater meta. Tenho assim, uma carga mínima de coisas que eu preciso fazer. E as horas voam, o tempo corre e eu tenho que correr atrás dele para conseguir. Porque não é só isso que eu faço, eu tenho muitas outras coisas para fazer. Né? Então, já estou sabendo, eu tenho que levantar mais cedo, tenho que me programar com tudo que eu tenho que fazer para dar tempo de fazer tudo. Né? Eu li um texto um tempo atrás que ele fala que o tempo é um juiz que coloca tudo no seu devido lugar, mesmo que leve tempo. E tudo que temos que fazer é ter paciência. Outra coisa difícil, não é? O Will fala também que a gente tem que ser calmo e paciente. Né? Isso é complicado. E o texto diz também que o tempo é um professor cruel. Por quê? Porque primeiro ele dá a prova, depois ele ensina a lição. Não é assim? E isso tem assim pegado, né? Nós passamos por situações difíceis, ficamos ansiosos, preocupados, né? Porque a gente tem esse problema com o tempo, né? E a gente, ele ensina a lição depois, só que a gente não presta atenção na lição. E a gente passa pelo mesmo problema outras vezes, não é assim? Você tem esse problema de ansiedade, de correr atrás do tempo, mas ele já ensinou você já fez a prova. Continua fazendo, errando, tirando nota baixa, né, na prova. Reprovado. Fica reprovado aí por conta de não ter prestado atenção na lição, certo? Então, a gente reclama do tempo, né, da falta dele. Muitas vezes a gente fala, nossa, as horas voam. Mas quando, em algumas situações, fala, poxa, o tempo não passa, né? Como é que pode, né? Então, a gente, assim, o tempo, tem um tempo normal e aquele que está dentro da gente, né? E esse que está dentro da gente, às vezes passa muito rápido, dependendo da situação, e às vezes passa muito devagar. Aí eu quero ler um texto com os irmãos. Quem que sabe o texto que eu vou ler? Capítulo 3. De Eclesiastes? Não. Eu vou ler um outro texto que falou mais profundamente do que Eclesiastes. Eu vou ler o Salmo 90. Ele tem um versículo assim que chama bem a atenção, mas eu vou ler o Salmo todo. Porque ele fala, para mim ele falou mais fundo, né? Salmo 90 diz assim: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes, tornai-vos filhos dos homens. Porque 1000 anos são aos meus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Tu os levas como uma corrente de água. São como um sono, de manhã são como a erva que cresce. De madrugada floresce e cresce, à tarde corta-se e seca. Pois somos consumidos pela tua ira, e pelo teu furor somos angustiados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Passamos os nossos anos como um conto que se conta. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseira e infame, pois cedo se corta e vamos voando. Quem conhece o poder da tua ira? Segundo, és tremendo, assim é o teu furor. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Esse versículo é bem importante, né? Porque ele ensina que nós devemos administrar o nosso tempo. Todo mundo tem o mesmo tempo. Então a gente precisa saber administrar, para não reclamar e para passar na prova. Né? Volta-te para nós, Senhor. Até quando? Aplaca-te com os teus servos. Farta-nos de madrugada com a tua benignidade,
para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre os teus filhos. E seja sobre nós a formosura do Senhor nosso Deus. E confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Amém? Todo o texto ele fala do tempo, né? Que passa, inclusive o tempo que nós vivemos. Passou de 80, já é canseira e enfada. Até umas pessoas já passou, já chegaram no 80, né? Mas não pode ser canseira e enfada apenas, né? Quando você está no caminho do Senhor, precisa ser mais que isso, amém? Então que a gente possa pensar, né? Eu principalmente estou lutando no tempo aí, saber que o Senhor às vezes a gente fala assim, é o tempo de Deus, mas quem conhece o tempo de Deus, né? Então a gente precisa estar atento, administrar o nosso tempo, que é o tempo que a gente conhece, e esperar no Senhor pelo tempo dele. Amém? Então vamos nos separar em salas, vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pelo tempo que podemos passar contigo, Deus. Ensina-nos, ó Deus, a contar os nossos dias. Ensina-nos a administrar o tempo que tu nos dás, Pai querido, esse tempo que nós conhecemos. E ensina-nos a esperar em ti, ó Deus. Esperar, sabes que é muito difícil, mas que nós possamos aprender com o Senhor dia a dia. Ajuda-nos nesse tempo que vamos estar estudando a tua palavra, fala aos nossos corações. Eu oro e agradeço no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Vamos lá, vamos nos reunir, fazer o círculo. Dá uma olhadinha aí no cabeçalho do Salmo 90. Moisés. Os salmos, você tem salmos de Asaf, tem salmos de Davi, tem salmos de Moisés, tem salmos de Isaías. Ok? Tem os de Jeremias. Salmos escritos por Jeremias. Então, o livro de Salmos, ele é um livro de cânticos. E o interessante é que nós sabemos, porque que Moisés fala que o homem vive em torno de 80 anos e depois de 80 anos é enfado. Enfado e canseira. Por que ele fala isso? Sendo que ele, por exemplo, viveu até 120 anos. Mas ele coloca sempre nesse salmo aí, no versículo desse salmo, ele coloca períodos de 40 anos. E se nós formos estudar a vida de Moisés, é dividida em 3 períodos de 40 anos. 3 vezes 4, 12. Então, 3 períodos de 40 anos, 120 anos. 40 anos ele viveu no Egito, sendo cuidado como príncipe. Então, quando ele matou o egípcio, ele tinha 40 anos. Ficou mais 40 no deserto como pastor. É quando Deus o chama para libertar o povo. Então Moisés tinha 80 anos e fez tudo o que fez. Tá certo? Pensa nisso. Tá certo que quando ele escreve esses salmos, ele fala assim, é canseiro e enfado. Porque ele realmente, vocês imaginam, um homem de 80 anos
fazer o que ele fez, enfrentar o faraó do jeito que ele fez, olha, não é fácil não. Hoje eu vejo, eu estava conversando com a Zilda, fui tirar a faixa dali agora, fui subir na cadeira para subir em cima do murinho ali, já as pernas já... Poxa, eu não quero chegar aos 80, eu já estou morrendo. Esses dias eu cheguei, esses dias eu fui trocar um exaustor de um restaurante e tive que subir no telhado. Olha, eu falei, se eu tivesse, eu até falei pro dono do restaurante, eu falei, olha, saudade dos meus 18. Falou, porque eu subiria aqui rapidinho e trocaria rapidinho. Fiquei 2 horas para trocar um exaustor. Então, mas o interessante é que Moisés foi um homem que brigava com o tempo. Mas uma coisa que nós víamos em Moisés era assim, a disponibilidade de estar durante na presença de Deus era tremenda. Moisés chega a ficar 40 dias, por isso que eu falo que Moisés é o homem dos 40, que 40 é um número marcante na vida de Moisés. 40 anos, 80 anos, 120 anos. 40 dias na presença de Deus, ensinando a Ao ponto dele virar e falar assim, quando Deus fala para ele, Moisés, desce lá, ele vira e fala assim, mas eu não quero descer. Quero continuar aqui. Quero continuar a estar diante da tua presença. Então, que nós tenhamos essa, primeiro, a disposição que ele tinha de servir a Deus. Tá certo? De servir a Deus, independente da sua idade. E segundo, de estar na presença de Deus. Amém? Bom, vamos lá. Nossa lição, nós paramos em que versículo ali? Nós falamos das mulheres que estavam na genealogia de Jesus, Mateus capítulo 1, né? Todas eram estrangeiras, eram marginalizadas, né? Isso demonstra que Jesus veio para salvar os pecadores. Ok? E agora nós vamos falar do versículo 17 em diante. Se nós formos ver aí isso, fazermos um estudo profundo desse livro de Mateus, desse capítulo 1 de Mateus, nós vamos ver que Mateus, ele organiza a história em 3 grupos. Ele organiza aí a genealogia de 3 grupos. Primeiro, de Abraão a Davi. Por quê? Porque fala da ascensão da nação de Israel, da sua criação até a sua ascensão. Tudo bem? Por isso que ele coloca Abraão e Davi. De Davi ao exílio da Babilônia. Por quê? No exílio da Babilônia acontece o quê? Historicamente falando, que nós vimos lá no livro de Daniel. Por isso que eu comecei com o livro de Daniel, para depois entrar nos evangelhos, tá bom? O que nós vemos, o que aconteceu com Israel na Babilônia? Foi levado cativo. E nós vimos que os príncipes e os reis de Israel deixaram de existir nesse período. Após esse período, você não tem mais rei e príncipe em Israel. Tudo bem? Então, acaba o reinado, acaba a monarquia. Tudo bem? Esse é o segundo grupo. O terceiro grupo é da volta do exílio até Jesus. A volta da monarquia novamente. Mas uma monarquia espiritual. Não uma monarquia mais de um rei presente. Porque Israel continuou sobre domínio. E esse domínio só vai acabar em 1940, em 1959. Ok? Sabia disso?
1959, que foi quando Israel passou a ser uma nação. Ela continuou sendo dominada desde então. Mas ela foi criada em 47. Isso. Foi E foi reconhecida em 1959. Tudo bem? Ela se tornou uma nação e uma nação independente. Até então, ela sempre esteve sobre a guarda e o domínio de alguém. autonomia, né? Sem autonomia. Se vocês forem ver, pode pegar desde a história romana, desde o Império Romano, até então Israel, até 1947, Israel nunca mais foi uma nação. Tudo bem? Ela nunca foi independente. Sempre ficou debaixo do jugo de alguém. Inglês, francês, árabe, turco e assim por diante. É de 47 até Humano, 59. 59. Mas ficou sob o jugo também de Inglaterra. Tem passou a Inglaterra, a França e a Inglaterra. Foram os que estiveram O propósito de governando, de apaziguar a região. Ok? Tudo bem? Tá certo? Deu para entender aí os 3 períodos que Mateus coloca? Tudo bem? Os seus inícios e os seus términos? Então vamos lá. Depois do versículo 18 ao versículo 25, nós vamos ter o nascimento de Jesus. E eu gostaria que alguém lesse aí. Vamos lá. De 18 a 25. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então, José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel, traduzido, é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Só um minutinho, irmãos. Eu preciso responder uma ligação. Só um minutinho. A gente já vai começar a discutir esse texto. Ok? ele cai bem na data. Sim? Propício. Para a época que nós estamos vivendo hoje. De advento. Você viu aí na linguagem dela? Está dizendo que José não conheceu Maria. E se conheceu é sério, essa palavra conhecer, ela é intimidade. Sexo. José.
Eu fico assim, se a pessoa presencial, isso tem nas travas, as grandes quatro, são travas, eles não têm aquele suporte de encaixe. A gente tem A fijação não conhecia maior. A visão de Deus existe. Mas nós não temos. E não, eles não são igual a 5%. Eles não têm suporte separado. Eles têm o suporte já é soldado nele. Esse texto Então ele vê isso da tristeza. sobre o tempo, né? Até no final. Certo? E você vai pegar os tetos, a nossa sociedade, as pontas, que não ficar no nosso direito, seja limitado. beleza? Deus tem E a aranha, Deus tem o seu tem separada. exato. Então você vai receber aquilo que você merece, eu tenho. Eu tenho que Deus achar que você tem que ser. E assim cada um de nós, né? Ele sabe o que Ele sabe as nossas necessidades para nos dar alguma coisa. Né? Então a gente não consegue ser assim porque a nossa sociedade não deixa. Cleverson, eu vou dar uma ligadinha. Tá jóia, à vontade. Eu acho que nenhum de nós tomou banho hoje, né? Porque os mosquitinhos estão. Mas é cada chute. Então, assim, o nascimento de Jesus, conforme a Sara leu, é um marco histórico e comemorado em muitas culturas. Agora, existem culturas que não comemoram o nascimento de Jesus. Vocês podem citar algumas ou não? Testemunho de Jeová. Não, culturas, eu estou falando culturas a nível mundial. Países. Japão é um deles. Que mais? Não, a Inglaterra comemora. os olhinhos puxados lá não tem. China, O mundo árabe. o mundo árabe, embora o mundo árabe reconheça Jesus, tá ok? Eu estive conversando com um ontem. O nome dele é Baruch, ok? Nós não nos conhecíamos. Passei numa associação da qual eu faço parte do secretariado e aí fui assinar um documento ontem lá na casa da presidente e aí ela me apresentou o Baruch. Aí o Baruch olhou para mim, eu olhei para ele, nós olhamos um para o outro, ele é jordaniano. Olhamos um para o outro, aí ele me cumprimentou e tudo mais e tal, e ele é um árabe cristão. Aí o marido da mulher da qual eu fui na casa dela ontem assinar o documento, ela virou e falou assim: vocês se reconheceram. Vocês se reconheceram. Ele falou assim: de que parte do Oriente Médio você é? Eu falei assim: eu sou judeu. E ele virou e falou assim: a gente se reconhece, não adianta. Eu falei: e você? É sírio, é libanês? Ele falou: sou jordaniano. Eu falei: mas também sou cristão como você. Ele falou: a gente sabe que o estilo é diferente. Falei, e aí o marido, o Anderson, que é o marido da Carla, veio e começou a fazer perguntas para nós, né? Falou: como é que vocês estão trabalhando com tudo isso e tudo mais e tal? Vocês são inimigos? Ele falou: não, pelo contrário, nós não somos inimigos. Ele deve ser como eu, que não concorda com tudo isso que está acontecendo na região, mas e nós temos um ponto em comum, que é Cristo. Por você ter me dito que ele é um judeu cristão, é Cristo. Então, o nascimento de Jesus é um marco na história da humanidade. Mesmo as culturas que não reconhecem Jesus como Senhor e Salvador, como no caso do Japão, eles são budistas. A grande maioria da população é budista.
né? Embora também seja um país laico. Existe cristão japonês? Existe, muito pouco, mas existe, lá no Japão, tá ok? Fora do país é muito comum, né? Em compensação, nós temos países asiáticos que são, a grande maioria da sua população é cristã e protestante, como por exemplo a Coreia do Sul. A Coreia do Sul, a grande maioria da população é cristã protestante. São evangélicos. A grande maioria. Ok? Existe budista lá também? Existe, mas uma minoria. E você tem, por exemplo, a China, que é um país sem religião. Ok? Acredita no seu zodíaco, mas também lá existem cristãos escondidos, existem, ok? E também reconhecem Jesus como seu Salvador. Então é um marco da humanidade. Tanto é, quem pode dar um exemplo muito prático para todo mundo que o nascimento de Jesus é um marco na história? A contagem dos anos. Porque hoje todo mundo conta A partir do nascimento de Jesus e da sua morte. Jesus é o ano zero. É o ano zero. É o O marco. nascimento é o ano zero. Mudou a humanidade de tal forma que mudou a contagem dos anos. Mesmo os países que não creem, né, que não têm, Eles têm dois calendários. eles reconhecem a contagem de anos. Eles têm dois calendários. Vou falar, por exemplo, China está no ano 5.400 e algum, 5.300 e alguma coisa. Vou falar Israel, 5.780. Porque conta desde Adão, não conta de Jesus. Mas tem dois calendários. Porque para se manter no calendário do resto do mundo, eles têm duas datas. Tá ok? Contam o ano de duas formas diferentes, porque eles não podem se isolar do resto do mundo. E se você conversar com um judeu ortodoxo, ele vai falar para você que Jesus veio ao mundo. Ele não tem como negar. Ele não nega que Jesus veio ao mundo, mas para ele, Jesus foi um profeta, um grande homem. Tudo bem? Não o Salvador. Tá ok? Porque ele ainda espera o Messias. E Mateus, sabendo disso, descreve aí o nascimento de Jesus dessa forma que a Sara leu. Porque escreve para o judeu. Tá ok? Tudo bem? E aí ele coloca aí, nessa história, do versículo 18 ao 19, dá uma lida no 18 e no 19 aí novamente. Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, e tentou deixá-la secretamente. Aí nós temos um dilema. O primeiro dilema é o dilema de José. Por que o dilema? Pela lei judaica, José abriu mão de dois direitos dele. Primeiro, de denunciar Maria. Eles não tinham tido relações. Eles estavam prometidos um para o outro, que é comum acontecer. Até os dias de hoje, tá ok, gente? Até os dias de hoje. Ainda é comum as famílias fazerem esses acordos. Nasceu um filho homem, nasceu uma filha mulher, as duas famílias se conhecem e tudo mais, ou senão um rabino vai lá e faz essa intermediação. Eles acabam ficando noivos sem nem se conhecer. Tá ok? Isso é comum nas famílias ortodoxas até hoje. E aí José se vê num dilema. Falou, pô, mas eu não me deitei com ela, como é que ela está grávida? Por isso o anjo, antes de José ficar sabendo disso,
vai lá, aparece para José e cochicha na orelha dele. Fala: olha, José, através de um sonho, olha, José, Maria vai vir aqui e vai te dar uma notícia. Ela vai estar grávida. Aí José deve ter virado para o anjo e falado assim: como? Quem é o pai? Aí o anjo disse para ele: o Espírito Santo. Ele vai ser filho de Deus. Tá certo? Aí José entra no primeiro dilema dele. Ele podia denunciar Maria publicamente. Por quê? Porque senão a culpa cairia, se isso viesse a público, a culpa cairia sobre ele. Ele seria o primeiro culpado. Ele é o noivo. Só que se ele chegasse e falasse, e não falasse, não denunciasse isso, ele seria o culpado, porque ele é o noivo. Para a família de Maria, ele teria desonrado Maria. Mas o que o anjo foi lá e falou: olha, vai acontecer. Para que José não colocasse Maria em dúvida, para que ele não tivesse dúvidas sobre Maria, para que ele não achasse que Maria estava mentindo. Por isso, a preocupação de Deus de falar primeiro com José, antes de se tornar público. Tudo bem? E ele podia simplesmente dar o divórcio, ou seja, romper o compromisso de noivado, sem ninguém ficar sabendo. Ele tinha esse direito. Tá ok? E por que José? Por que José é escolhido? Por que o casal foi escolhido? Porque José era da tribo de Judá. Era descendente de Davi. Rei. Príncipe. Tudo bem? Diz o Evangelho de Mateus, trata Jesus como rei. Então, teria que ter alguém da linhagem de Davi, para que se cumprisse as promessas que Deus fez a Davi, sobre o teu reinado, sobre o trono de Judá, nunca faltará descendente. A quem Deus estava se referindo quando deu essa promessa a Davi? Jesus, porque a gente sabe que Israel, desde 1959, considerado uma nação reconhecida pelo mundo todo e tal, nunca mais teve rei. Desde a Babilônia, nunca mais se sentou um rei sobre um reino de Israel. Porém, essa promessa se cumpre através de Jesus, porque é um reino eterno. É um rei eterno. E Jesus, quando nós estudamos a palavra, sabemos, nós já falamos isso lá no livro de Daniel, que quando Jesus voltar, veja, não é o arrebatamento, é a volta de Jesus. Jesus volta para reinar, governo. E começa por onde? Por Israel. Governo eterno, ser eterno, descendente de Davi, porque José era da tribo de Judá, a tribo de Davi. Tudo bem? Tá certo? Só que o anjo começa falando com José de que forma? José é homem justo. Muitas vezes interpretando justiça como punição. José dá um exemplo sobre Maria. José denunciou Maria. José cancelou o noivado, mesmo ele tendo direito. Maria podia ser apedrejada em praça pública, se fosse denunciada a sua gravidez.
Mas o que José fez ao contrário disso? Mediante a palavra do anjo. José adiantou o casamento. Foi lá e se casou com Maria. Sem ninguém ficasse sabendo da sua gravidez. Tudo bem? Casou, foi lá, secretamente, estamos casados, lindo, bonito, maravilhoso, tirou Maria da sua casa e agora nós vamos viver a nossa vida como casados. E aí, quando os sinais da gravidez aparecessem, está tudo normal, ela é casada com José, ele é filho de José. Deu para entender? Tudo bem? O porquê senão aconteceria com Maria. Tá certo? Mas então o anjo ele chama de justo, e uma justiça de misericórdia, não uma justiça da lei, de morte. Tá ok? Tudo bem? Já mostrando como seria o ministério de Jesus. Justiça à base da misericórdia, não à base da lei. Tudo bem? Agora, versículo 20 e 21. Tendo José isso em mente, um anjo do Senhor apareceu-lhe em um sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, a quem darás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, o anjo se apresenta a José como José, filho de Davi. A linhagem de Davi. Ok? Nós comentamos isso e aí vocês podem ver isso daí bem confirmado nesses 2 versículos aí. Tá? Que nós falamos não temas, porque será Maria dará à luz a um filho chamado Jesus. E ele também dá o nome Jesus. Tá ok? E aí nós vamos ver o que significa Jesus, irmãos. É um nome que a gente fala todo santo dia. Eu professo esse nome mais ou menos umas 15, 16 vezes por dia. Pelo menos. Mas o que significa Jesus ou Yeshua? Em hebraico significa Yeshua. O que significa? Vamos lá, gente. É um nome que a gente profere o tempo todo e nós seguimos ele. Salvador? É o Senhor salva. O significado de Yeshua é o Senhor salva. Tudo bem? Já no seu nascimento, na determinação do seu nome, foi colocado qual seria a função de Jesus. A sua missão: salvar o homem. Ok? Ou também tem o seguinte significado: Deus conosco. Tá certo? O Senhor salva e Deus conosco. Por que tem 2 significados? Não, porque ao pé da letra é o Senhor conosco. Porém, Jesus era galileu. Nós vamos ver isso daí mais para frente. Jesus nasceu em Belém. Tudo bem? Tá certo? E foi morar na Galileia. Por isso que ele é chamado de Nazireno. Ele é chamado de Nazireno porque ele foi morar na Galileia. Isso nós vamos ver no capítulo 2 agora. Tá certo? Tudo bem? Mas Jesus nasceu aonde? Em Belém. Belém e Nazaré, tanto Belém quanto Nazaré,
eram cidades do interior de Israel, longe de Jerusalém. Então eram cidades interioranas. E como cidade interiorana, como todo bom caipira, lá fora também era do mesmo jeito, tá? O Romano estava com pois em casa, até esses dias atrás aí, né? Além do sotaque português que vai ganhando, né? Além do sotaque que vai ganhando, você tem, por exemplo, o nosso caso aqui. Jundiaí é considerada uma cidade interior, né? E nós não temos o nosso sotaquezinho ou não? Temos ou não? O caipirês da vida, né? Lá em Israel também não era diferente. Então Jesus, por ser galileu, por ter morado na Galileia, ter passado boa parte da sua vida na Galileia, tinha também os sotaques. Então José, quando chamava Jesus, Yeshua, vem aqui, vamos comigo para a carpintaria. Yeshua, tem um sotaquezinho de arrastado, né? E esse sotaquezinho, muitas vezes, quando os escritores iam escrever, acabavam mudando uma letra, por causa do sotaque. Por isso ficou Deus salva ou Deus conosco. Emanuel. Tudo bem? Tá certo? E também, aí, no outro sotaque, quando Pedro trai Jesus 3 vezes, uma das vezes ele conhece Pedro pelo sotaque. Sim. A tua voz te condena. A tua voz te condena. Você anda com ele. Por ser galileu também. Esse negócio que está escrito aí, tem um filme daquele Ana Jones que retrata justamente isso. Sim. Ele vai retratar e ele tem que vai em placas, pedras que tem o nome de Yeshua. E ele pisa numa letra errada, né? É que ele fala, não, mas Em aramaico. Em aramaico, Yeshua começa com I E não com Y. Então, por quê? Porque na época você escrevia conforme você falava. Hoje a gente tem muita gente que tem esse costume, você escreve conforme você fala, né? Então, existia essa diferença, por isso esses dois significados, tá bom, gente? Agora, abre lá para mim, o quarto ponto é um cumprimento, aquilo que nós já falamos na aula inaugural. Mateus se foca muito nas profecias, e abre lá em Isaías 7,14. Depois, Sara, depois você vai ler para mim Mateus 22 e 23, mas primeiro eu quero Isaías 7,14. Pois o Senhor mesmo vos dará um sinal. A virgem ficará grávida, dará à luz a um filho, e ele se chamará Emanuel. Esse? Isso. Agora, Sara, Mateus 22 e 23. Capítulo 1, 22 e 23. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que disse: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Deus conosco. Então, o que Mateus está falando aí? Olha, sabe aquela profecia lá de Isaías? Por que Mateus escreve dessa forma? Porque nas sinagogas daquela época já se lia o Antigo Testamento, já se lia os livros dos profetas. Então o que Mateus está dizendo para o povo judeu? Olha, vocês escutam na sinagoga todo sábado, tá ok? A leitura das profecias. E esse camarada aqui que nasceu, que nós chamamos de Jesus, é esse mesmo que Isaías citava lá, e que vocês ouvem falar dessa profecia lá atrás. Então, esse
sujeito que vocês estão esperando nasceu e viveu aqui com a gente. É isso que Mateus está dizendo para o povo judeu. Tudo bem? Mateus é rico. Mateus é rico. Era rico. No Velho Testamento. Dentre os profetas, acho que Isaías é o que mais fala. Sobre o nascimento, sobre a vida do Messias, ele é o que mais cita. É o que mais cita, é o que mais dá ênfase. Mas a gente vai ver Oséias falando do nascimento de Jesus, Joel falando do nascimento de Jesus, nós vamos ver Jeremias falando do nascimento de Jesus. Tá ok? Então ele foi anunciadíssimo. Tá ok? E Mateus cita todos esses profetas. Todos eles. Tá bom? Então, Deus cumpre as nossas promessas? Cumpre. Ele cumpriu desde Abraão e vem cumprindo todas elas. Tá ok? A graça é inclusiva ou não? Onde a gente pode dizer que a graça de Deus é inclusiva? Na genealogia de Jesus, nas 4 mulheres. Incluiu 4 mulheres que eram consideradas pecadoras e que foram marginalizadas pela lei judaica. E aí Deus inclui elas na genealogia de Jesus, dizendo: olha, não me importa o que a lei diz, a minha graça te basta. A minha graça é o que conta. Porque eu estou usando para o meu filho 4 mulheres que eram para serem apedrejadas. E na verdade eu incluo 5. E aí é uma quebra de maldição, né? Porque a pessoa fala, quem que pecou? Quem pecou? Você fica trazendo o passado. Eu incluo 5. Quem que é a quinta? A própria, né? Maria, a própria. Como nós vimos, José podia muito bem chegar para ela e falar assim: olha, é o seguinte, ela está grávida, eu não me deitei com ela, esse filho não é meu, então façam o que vocês têm que fazer. Sim. Mas se fosse qualquer outro homem, provavelmente Maria teria sido morta. Porque era muito machista, muito mais machista do que nós temos hoje. Você dá um Barrabás aí, né? Né? Obediência pela fé. Onde eu posso ver e enxergar isso nesse capítulo 1 aí que nós lemos? José. E José, além da fé, eu acrescento coragem. José teve coragem. Porque ele assumiu um filho que ele sabia que não era dele, numa lei muito fechada. Então, coragem pela fé. José teve que ter fé para ter acreditado no anjo e em Maria. Por isso que Deus escolheu ele. Existiam outros descendentes da tribo de Judá e da família de Davi? Existiam. Mas Deus escolheu a dedo, porque conhece o coração. Ok? E divindade e humanidade. Vocês já pararam para pensar nisso? Jesus, Emmanuel, Deus conosco. Jesus se esvazia da sua glória e é Deus andando no meio dos homens. Nós vemos Deus andando no meio dos homens no Velho Testamento? E aí? Deus desceu como homem andando no meio dos homens no Velho Testamento? Como nuvem no fogo, né?
como nuvem, como fogo, não, como homem também, sabe? Quando ele conversava com Abraão, certo? Quando ele conversava com Abraão, nós vemos o texto aonde Abraão prepara a comida para Deus e para os anjos. Moisés? Outros aí? Quem pode dar outro exemplo? De pessoas que veem Deus como homem, na figura de um homem. Todas as vezes que você vê Deus conversando com Abraão, Deus assume a forma humana. Nós estudamos um livro inteiro, aonde em uma oportunidade nós sabemos que o próprio Jesus desceu para conversar com ele, e a forma humana. Daniel, ele via uma luz, um fulgor, mas por exemplo em Abraão nós não vemos isso. Era um homem. Tanto é que Abraão, tem um texto que Abraão vira e fala assim: Deus estava com Deus na minha tenda. Eles tinham acabado de fazer uma refeição. Anoiteceu e ele fala: vamos lá fora. Olha para o céu. Quantas estrelas? A tua descendência, Deus estava em forma humana. Jacó também, né? Jacó. A luta com o anjo branco. Então Deus assume a forma humana? Assume. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Só que uma única aparição não foi suficiente. Jesus veio, nasceu como homem, passou por todo o processo. Vou passar duas gravuras aí para vocês, tá? Isso também aqui também é imaginação minha, tá bom, gente? Como eu falei para os irmãos, eu gosto de imaginar quadros, pintar quadros na minha mente, tá ok? E graças a Deus aí inventaram um programinha agora que consegue. A maioria dos profetas também, né? O Senhor da Mãe. Sim, chegava a Deus como homem. O profeta Jeremias, no Vale dos Ossos Secos, ali, né? Deus. Vê um homem. Tá ok? E aí nós vamos entrar no capítulo 2. Este capítulo, ele é fundamental, porque estabelece a identidade messiânica de Jesus, através das profecias cumpridas. Ok? Tema central, ele narra a recepção de Jesus logo após o seu nascimento. Enquanto o céu anuncia a glória, como é que o céu anunciou a glória de Jesus? Pela estrela. Foi algo visível. Era o céu dizendo: olha, é um efeito especial. Tá ok? Não sei se os irmãos têm acompanhado. Houve um tempo que a ciência imaginava que essa estrela que os magos viam fosse o cometa Halley. Aquele cometa que de vez em quando aparece aqui no céu da Terra. Tudo bem? Mas existem outras leis científicas que estão dizendo que era impossível, por causa que calcularam a trajetória do Halley na época em que Jesus nasceu. Então, através da inteligência artificial, foi já descartada essa possibilidade. Matematicamente falando, é impossível ser o Halley. Tá ok? Mas tem um outro ser celestial aí que está aparecendo
que se tornou visível pelos telescópios e está dizendo que ele vai aparecer aqui na Terra novamente, visivelmente na Terra. Existe um corpo celestial que os cientistas não conseguem saber de onde ele vem e o que ele é. Tá ok? E pela sua trajetória, os computadores já calcularam que provavelmente, ele seria a estrela que apareceu para os magos do Oriente, porque ele vai fazer a mesma rota. Isso significa o que, Kleber? O seu Deus está voltando. Há 2030 anos atrás, o mesmo corpo celestial que anunciou o nascimento de Jesus está passando pela Terra novamente, mostrando claramente que Jesus está voltando. Isso é ciência, tá, gente? Isso não é bíblica, não. Tá ok? Não existe texto bíblico nenhum. E isso é uma conclusão, Kleber? Não é uma conclusão, igreja não. Tá ok? Tudo bem? Mas eu creio que Deus não trabalha com coincidências. Deus trabalha com fatos. Certo? E o fato deles terem primeiro desmentido que era o cometa Halley. O segundo é que esse corpo celestial, ninguém sabe de onde ele veio. Mas pelos cálculos, sabem que ele já passou pela Terra. Há 2030 anos atrás. Tudo bem? Muita coincidência, não é não? Kleber, por que os homens, quando Deus chegou no ano 2000, quando ele fala que ia acabar em 2000, o que os homens falavam? Não, isso é pura crendice, porque existia o bug dos computadores. Os computadores até então, os chips, ele tem uma programação. Eles contavam até 1999, eles não viravam para 2000. Então, como já a humanidade já dependia muito da informática e tudo mais, não, se chegar em 2000, os computadores vão entrar em pane, não vão conseguir mudar as datas e tudo mais, até que o matemático foi lá, criou um programinha e resolveu isso. Era o logaritmo. O chip aqui não permitia. Não permitia. Criou-se mais uma casa binária para que isso, essa história de bug do milênio não aconteça nunca mais. Então o algoritmo, o número algoritmo, o computador só entende duas coisas, 0 e 1. Ele é binário, 0 e 1. Entendeu? Então até a quantidade de casas que ele conseguia fazer de contas matemáticas, transformando, por exemplo, o A, ele é uma sequência, o computador entende uma sequência de zeros e uns para ele formar a letra A. Tudo bem? Então o que acontece? Ele tinha uma quantidade de casas decimais para fazer esse cálculo. Então, só que era o número 1999 certinho. Então o que eles criaram? Criaram mais casas para que os computadores não tivessem mais esses bugs. Então, por isso que se criou essa crendice de que o mundo ia acabar em 2000. E também surgiu, ainda tem muitas igrejas pregando uma coisa falsa, Jesus ia voltar Naquele determinada data. anos 60, anos 70, e 1000 chegará, 2000 passará, começaram a fazer isso. É tudo suposição, gente. Agora, o que nós temos que fazer? Nós temos que estar preparados em primeiro lugar, sabendo que Jesus vai voltar, e como nós já falamos no livro de Daniel, ele vai voltar em duas oportunidades. Primeiro, para arrebatar a igreja, que não é a volta. A igreja se encontra com Jesus nos céus. Tudo bem? E os mortos ressuscitarão e tudo mais e tal, aquilo que nós já conversamos no livro de Daniel.
E o segundo é a vinda de Jesus, que também nós já vimos que os sinais estão aí, estão acontecendo a todo momento e a todo instante. E vocês lembram que eu falei da paz? A paz. Por que paz? Porque a palavra nos diz que o anticristo colocará uma falsa paz, né? E nós percebemos que tem um sujeito aí que está construindo uma paz sobre uma pirâmide de cartas de baralho. Porque ela é tão frágil que hoje, por exemplo, ontem, por exemplo, Israel bombardeou a faixa de Gaza de novo. A Tailândia está em guerra com o Sudão. Tá ok? Estão em guerra também com um tratado assinado de paz. Essa semana já se estranharam novamente. Um bombardeou o outro lá de novo. Né? A Rússia e Ucrânia não conseguem. E Rússia e Ucrânia, irmãos, eu vou citar outros dois nomes que eles tinham no passado, tá ok? Gog e Magog. Sabia disso, meio? A Rússia tem um território da Crimeia, onde a Rússia pegou ali da Ucrânia, que o seu nome antigo era Magog. Era o reino de Magog. Tudo bem? E se vocês lerem o livro de Apocalipse, na Guerra do Armagedon, Gog e Magog é citado no livro do Armagedon, na Guerra do Armagedon. Tá ok? Entendam, a história está se movimentando. Isso sempre foi uma dúvida minha, porque eu sempre dizia, mas Gog e Magog se reúnem, né? E aí a Rússia deixou, a União Soviética deixou de existir, a Ucrânia passou a existir, então Magog já não é mais parte de Gog. São dois reinos distintos. Aí vem a Rússia, invade a Crimeia e anexa ela de novo. E nesse tratado de paz está sendo dito o seguinte: olha, acaba a guerra, mas os territórios conquistados continuam sendo meus. Ou seja, Gog controla Magog ainda. Tá ok? Tudo bem? Deus mexendo os seus pauzinhos. A história está se cumprindo. Acorde, igreja. Se mantém preparado, porque seu Deus está voltando. Isso é uma coisa que a gente vê diariamente, né? É diário. Você levanta, você já se depara com alguma coisa nesse sentido. Nesse sentido. Então, só que a velocidade, ou seja, o conhecimento que nós vemos no livro de Daniel está se multiplicando e está aumentando. Tudo bem? Tá certo? E ainda no livro, para Daniel também, uma terceira, ou até primeira, que tem esse nosso nome está escrito no livro da vida. No livro da vida. É o chave principal. É o selo, é a marca. Qual é o que determina se eu vou ou fico? O meu nome escrito no livro da vida. O selo do Espírito Santo, o batismo. Essas coisas são a marca. Lembra que o pastor comentou? O anjo não vai passar para você e vai levar qualquer um, vai fazer unidunité, salamilingue. Vai ter varia de condão. Você vai ter varia de condão, não. Está selado, está marcado, é meu. Vem. Não está, fica. Beleza? Tudo bem? Aí vamos lá. Então a estrela mostra a glória e os gentios. O que demonstra já logo no nascimento de Jesus? A estrela mostra a glória de Jesus. Deus conosco.
E também mostra para nós no ato do nascimento, se vocês olharem lá para aquele presépio, vocês vão ver aquilo que eu estou fazendo, aquilo que as crianças pintaram na semana passada, vocês vão ver o que eu estou falando. Você tem uns anjinhos ali anunciando a glória de Deus, tá certo? Olha um pouquinho mais para cá, você tem 3 pessoas adorando a Jesus. Quem foram as 3 pessoas que primeiro adoraram a Jesus? Os reis magos. Os reis magos eram judeus? Não. Eles eram do Oriente. Provavelmente persas ou babilônicos. O engraçado é que é longe, né? Longe? É longe. Nós vimos no mapa. E a estrela vem guiando eles direitinho Até chegar na casa, na manjedoura. Parou em cima. Isso é outro fato extraordinário, porque o cometa não para. Uma outra coisa também que é interessante, né, nesse fato é que quando eles passam em Jerusalém, eles perguntam Sim. né? Para Herodes. Né? Que eles ouviram dizer, eles não falam da estrela, mas que eles ouviram dizer que o novo rei está nascendo. Né? E Herodes já sabia dessa história. Então ele manda que os magos vão até lá e voltem contando para ele onde ele está. E o anjo, no meio do caminho, o anjo aparece para eles e fala para eles mudarem o caminho. Né? E eles, por serem do Oriente, como eles acreditaram? É um fato interessante. Eles eram A se pensar, né? Falar, pô, persas e babilônicos. como é que eu vou acreditar nisso, né? E eles realmente deram a volta e mudaram o caminho. E com detalhe, né, gente? Por que persas e babilônicos? Porque eles já conheciam o povo de Israel. Eles já tinham dominado o povo de Israel. Israel já tinha sido escravo dos 2 povos. E esses povos vêm para adorar a Jesus. Deus trabalha com coincidência? Tudo tem um propósito. Tudo está no propósito de Deus. Isso é o que a gente fala, às vezes, né? Então, assim, poxa, o que tal coisa está acontecendo? É o propósito de Deus. Às vezes a gente tem que passar por uma provação para alcançar a graça. Né? São 2 povos que tinham governado e dominado a Israel. Vem agora príncipes, magos, sábios de lá, saem de lá e agora eles vêm adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Coincidência? E os presentes também que eles trouxeram também foram. E nós vamos falar na próxima aula, nós vamos falar sobre os presentes. Os presentes também falam de qual seria o propósito de Deus para a vida de Jesus, desde o seu nascimento, o seu reinado e a sua morte. Nos 3 presentes. Só que esse ouro, por exemplo, que ele ganhou, sustentou. E o incenso tinha um significado de reino, não significava posse, significava reino. Ouro significava reinar. Tá ok? Incenso. Isso daí eu vou acabar fazendo, vou dar uma pincelada só e eu vou falar na próxima aula, tá ok? O incenso, ele significava a glória de Jesus. Por quê? Porque você acendia incenso aos deuses. Era isso que o persa e o babilônico faziam. Então, o ouro fala do reinado de Deus, porque você só dava ouro, só pagava as pessoas com ouro quando essas pessoas eram reis. Então, falava do reinado de Jesus. Incenso você só oferecia a um Deus. Fala da glória de Jesus.
E mirra. Mirra era uma resina que você embalsamava os mortos. Falava da morte de Jesus. Deu para entender? Tudo bem? Ouro se dava a um rei. Incenso você oferecia a um Deus. E a mirra você embalsamava os mortos. Reinado, glória e morte. Tudo bem? Mas na próxima aula, no próximo domingo, nós vamos falar mais sobre isso. À vontade, dona Lúcia. Não é pecado a gente queimar incenso? Não. Se você usa o incenso, na verdade, qual o incenso hoje, por exemplo, afasta esse monte de mosquito. Entendeu? Tem incensário. Por quê? Porque ele é oferecido aos deuses. Tá ok? Agora, para quem eu ofereço, esse é o problema. Qual é a finalidade que eu estou oferecendo o incenso? Para quem eu estou oferecendo aquele incenso? Não. Você está oferecendo para quem? Deus. Ou simplesmente o fato de eu acender um incenso para mim perfumar minha casa. É o que muita gente faz hoje. É o que muita gente faz hoje. Gente, que Paulo fala sobre o pecado? É pecado, por exemplo, eu assistir um filme de terror? Jesus também fala isso, tá? O pecado não é aquilo que entra, é aquilo que sai. Isso torna as coisas pecado. Qual é a intenção? Para que eu estou fazendo? Com que intenção eu estou fazendo? Para quem eu estou oferecendo? Porque é verdade, eu sempre tenho coisa passar nessas casas. Eu sinto besteira gostosa. Tem mais em casa de nenhum, né? Hoje em dia, com o home office, muitas pessoas que trabalham no quarto põem assim para dar um cheiro. Porque o home office, Mas esses não deixa de ser um incenso, né? Esses negócios que se compra no mercado, que é aqueles palitinhos que você vira, não deixa de ser um incenso. Só que você não queima. exato. Você só troca. Tudo bem? Então, é pecado eu acender na minha casa? Não. Não é pecado. Ok? Agora, se eu ofereço isso, se eu acendo diante de um altar, a um santo, a uma imagem, aí eu passo a cometer pecado. Por quê? Porque eu estou oferecendo aquilo a uma imagem. Tá ok? Mas a partir do momento que eu acendo para perfumar minha casa, para espantar os mosquitos, ou simplesmente porque eu gosto daquilo, ótimo. Tem problema de acender? Não. Tá ok? A pessoa não acende incenso e não ama o próximo. Quer dizer, O evangelho é amar o próximo, amar o inimigo, isso é evangelho. Agora, não queima incenso e não gosta do próximo, não está nada. tá certo? Tudo bem? Então, aprendamos com a palavra. Aprendamos com a palavra. Tá ok? Então, aí na próxima aula nós continuamos aí o capítulo 2. Muito bom.
Ah, mas eu Mas parece, né? Na hora que eu fui pegar essa negócio. Vamos dar início ao encerramento? Da início ao encerramento, né? Leonardo. Vamos lá. Eu não escolhi o hino Alguém Tem Esse Poder? Ou na neve. Hã? Não, Eu não escolhi. Hã? Sim. Ao número 5. A nova A nova do Evangelho já se fez ouvir aqui, publicando em som alegre o que Deus já fez por ti. Pois tanto ao mundo amou e ao perdido pecador, que do céu lhe deu seu Filho, para ser
nós temos um projeto aqui assim, para cá, no almoço, nós vamos comer feijoada com ele. Se os adultos puderem pagar, e as crianças podem comer gratuitamente. Então, só para também ser uma fonte de renda daqui dentro. Tá? Os adultos pagam os R$35 e as crianças comem. Só para dar uma fonte também daqui, né? No sentido. Tá? Está sendo feito com muito carinho. Tá? E depois, provavelmente vai sobrar umas 50. Na outra semana eu quero que o bairro, a gente tem uma caminhada, tá? Fica na geladeira, a gente vê. Mas se a gente vender já 100, a média tem 30 vendidos. Então vamos agitar, vamos correr. Também o seu vizinho, então um vizinho vai ter R$35, dá para 2 pessoas, dá para 2 pessoas a feijoada. E é aquela light, que não tem pé, não tem rabo, tá? Não tem tomada. Não tem tomada. Sim. Esse é o primeiro dado. Segundo, tem ali os quarentones, hoje vai as crianças, né? As crianças de escola dominical. Então, não vai ser para pessoas que vão vir no culto de Natal, né? Igual lá tem muitas crianças de fora, na central, que também tem. Aqui não, aqui a gente vai, como só vem as nossas crianças mesmo, então não tem problema nenhum. Hoje já leva, né? Hoje já leva as crianças que estão aqui. Tem umas lembrancinhas ali para elas escolherem também. Lembrancinha. Quando tiver oração final aqui, não sai como todo. Inclusive falta tem que pegar salada, tem que acontecer, né? Então esse é outro dado, né? O culto de Natal. Eu gostaria de fazer um culto de Natal aqui no dia 21, um culto bem legal. Convida seu vizinho, convida para fazer. Olha, eu vou ficar com um gostinho, né? Pela aula de hoje, né? Não é fácil, é o nosso Salvador, né, gente? Temos que dar um. Eu gostaria que Deus me colocasse, me tirasse a acidez da minha voz para colocar bastante amor no seu filho, que é o Salvador, é ele que vai garantir a nossa ida, é ele que leva para o céu, é só ele. Então, o culto de Natal dia 21, nós vamos fazer às 17 horas, é um culto muito bonito, né? Vamos deixar a igreja bem bonitinha, vamos dar até mais umas enfeitadas, vamos colocar os negócios aí, né? A gente inventa a moda, né? Para deixar mais bonito, é o Senhor, tá? O culto de Natal. E sobre a aula do clero, né? Sobre o nascimento de Jesus, foi muito oportuno, foi bem no dia, né? Chegando, né? Muito legal. Tá? Então, e ontem, você lembra do culto na sua casa? A gente estava falando sobre o tempo. Eu falei, antes da palavra lá, do culto, a gente tem umas conversas, fica conversando sobre os assuntos, né? Depois começou. E nessas conversas preliminares, eu falei para ele, Deus está mandando a gente desacelerar. E aí eu já vi o Cleber cedo falando. O que foi que você falou de lá embaixo, correria, que você acordou? Acordei! Eu vim direto, eu vim a calça, né? Nem amarrei a calça. Nem amarrei a calça. Ele falou, nem amarrei a calça. É isso, é bem isso. Sabe, a gente sai, é capaz de ir tomando café no carro. Sabe, a gente vem tomando café no carro, se puder, nem senta para fazer um cafezinho. Eu pensei, eu vou começar a fazer prato, mas nem está no carro, vai comendo, né? Vai comendo já no carro. Então eu falei da família, o mundo está acelerado. Tá? E você pegou para falar do tempo no Salmo. E eu estou estudando Esaú e Jacó se encontrando lá em Gênesis. Quer dizer, você vê textos diferentes que mostram que o tempo, sabe, a gente tem que ter um controle da nossa alma. Eu achei extraordinário, na hora que você falou do tempo, aí está tudo fechando. Porque eu peço a Deus uma orientação para fazer a palavra, não é assim, não. Faço mais.
bucho de uma caixinha, não. Então eu peço para Deus, ele vem sobre o tempo, sabe? Então eu peço a você, vem à noite, vem ouvir falar sobre o tempo. Paz, calma e puxa o tempo de novo. Então eu achei extraordinário. E era isso, meus amigos. Tá? Pastor, se me permite, irmãos, nós temos, Deus coloca uma lei espiritual muito forte desde o começo. 6 dias você tem para você. O 7º dia é para quem? É o dia do Senhor. Para Deus. Para você estar com a sua família e para você estar diante da presença de Deus. Eu fico muito preocupado quando a gente vê pessoas que, por exemplo, tiram o domingo para fazer qualquer outra coisa, mas não tiram tempo no domingo para estar na presença de Deus. É importante nós estarmos com a nossa família, é importante nós separarmos um tempo para estarmos com a nossa família, mas para também estarmos com a nossa família diante da presença de Deus. 6 dias eu te dou, o 7º é meu. É isso que Deus diz lá em Gênesis. O 7º dia é meu, para você estar com a sua família diante da minha presença. Então separa. Significa que eu só vou entrar na presença de Deus no domingo na igreja? Não. É que no domingo, para o judeu o sábado, para a adventista é o sábado, para nós é o domingo. Então separe um momento do seu domingo para você estar na casa de Deus com a sua família. Estar na presença de Deus com a sua família. Tudo bem? O resto eu tenho segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, mas não o domingo. E domingo da meio-dia às 4. Tá certo? Agora, aproveitar que a Beca está aí. Oi, tem bolo ou não? Ou eu compro o bolo? Eu vou fazer. Então, é assim, cada domingo um traz um bolo, né? Hoje é a Vilma que vai trazer o bolo. Eu e a Zilda vamos estar à noite também. Eu estarei à noite. Então nós temos o pão, Ruma, o patê e o bolo. Muito bom. Suco de capotinho, tá? Eu queria que desse uma salva de palmas, sem saber para que é. Vamos lá? Essa foi a equipe do bazar. Ontem nós fizemos um bazar. Foi muito bom. Deu R$730. Com dia de chuva, tá? O pessoal veio na semana, arrumou, deixou. A gente não pode usar aí fora, tem que usar só onde é coberto. Estava em casa lá, estava lembrando, falei, nossa, não deu passar. O outro também já choveu, e esse aí não correu isso, não foi nada para fora. E correu, e o mais importante, esses 730 não é que é pouco. Deus abençoa a gente, ele sabe que a gente precisa, mas a quantidade de gente que veio. O pessoal tropeçava ali para dentro. Chega aqui e chega outro quartinho lá. Tudo cheio, o pessoal passando. Tá? E nós temos que estar fazendo, toda vez que a gente chega na fronteira, o pessoal muito ficou em casa. E lá fica feio, lá fica dentro, de água. Então foi um ambiente muito cristão. E o foco do bazar é o evangelismo. O principal. Claro que utiliza a parte financeira, mas esse é o segundo plano. E foi extraordinário. Foi maravilhoso. E vamos partir do encerramento. Eu peço em nome de Jesus, vamos vir para a igreja. Eu fico preocupado que eu quero encontrar com vocês no céu. Vamos estar juntos. Tá? Deus abençoe. Vamos orar para encerrar, ficar perto, né?
santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nas pausas, vocês conseguiram entender o seu vizinho, o seu parente, a sua irmã, tá? Feijoada, até quarta, quinta-feira,